Então, boa tarde. Vou fazer então hoje um pano com girassóis. O que eu fiz aqui, vou começando a desenhar, o que eu fiz aqui foi com o stencil, dei-lhe uma textura para o trabalho não ficar tão básico. Vou fazer aqui uma folha, vou também fazer maçãs que assim aproveito e já vos explico como é que eu faço uma maçã. Faço aqui o girassol. Eu tenho algumas pessoas pedindo para eu explicar como é que nós fazemos o girassol. Muito fácil. Aliás, eu costumo dizer às minhas alunas que pintar é muito fácil. Assim. 1, 2, 3. Pronto. Então vamos fazer então primeiro aqui o girassol. Eu começo sempre pelas folhas primeiro. Só que se for fazer também as folhas vai ficar o vídeo muito longo. Por isso, eu vou fazer o girassol. Vou fazer este aqui talvez que seja o que dê para ver melhor na imagem. Eu começo com o amarelo canário e o amarelo limão no pincel junto. Não é misturar numa tacinha, não. É as duas assim, junto. A preencher as pétalas do girassol. Aqui eu tenho o lápis. Eu escolhi este preto para se conseguir ver bem no vídeo. Mas normalmente eu faço com um lápis mais transparente. Depois vou ter que disfarçar para não se ver. Para não ficar um trabalho muito sujo. É assim. Estou só a preencher, sempre com duas cores, no pincel. A gente chama isso carga dupla. Assim. Preenchi o miolo e tudo. Não tem mal. Agora, vamos com o amarelo ouro. E vamos fazendo assim um borrãozinho por cima, assim. O amarelo ouro tem um bocadinho de vermelho ali misturado, do trabalho que estive a fazer antes. Assim. Com a siena natural, nós vamos ver, o girassol tem uma curva assim, deste género, assim mais para fora. Esta curva quer dizer que é a parte de cima. Então, se esta é a parte de cima, é a parte da luz. Temos que marcar sombra para trás. Tem este desenho, fazer a barriguinha para cima daquela, aquela fica atrás. Marcamos a parte de trás. Novamente, esta barriguinha neste feitio, assim a parecer que vai para cima da outra, então se vai para cima desta, atrás. Esta, atrás, aqui atrás. Esta faz a barriguinha assim para trás. Ali também tem um bocadinho. Aqui esta fica por trás desta e desta. É procurar as sombras. É uma das primeiras bases que se devia ter na parte das artes. Assim. Agora é assim. Eu tenho esta que ficou por cima desta pétala e desta. Mas tem que ficar sempre com um bocadinho de sombra. Então, nessas nós marcamos a sombra na zona do meio. Está aqui, por baixo. Esta não tem nada. No meio. Já temos as nossas sombras marcadas, vamos um pouquinho ao cerâmica, do miolo para fora e sujamos só um bocadinho. Há trabalhos em que nós queremos mais alaranjadas, o girassol, então a gente pega ou no cenoura ou no caramelo e colocamos. Vamos lá. Então agora vamos marcar as nossas luzes. A luz anda sempre ao contrário da sombra. Sombra para lá, a luz tem que ser para cá. Então, faz-se o risquinho, puxa-se para cá. Para ali marquei a sombra, para este lado, marco a luz. Sempre assim. Temos ali a nossa sombra, para este lado é a nossa luz, sombra para ali, para cá é a luz. Sempre assim, marcamos as luzes no trabalho todo. Depois quando, assim, entretanto, no fim de marcar as luzes, normalmente eu digo sempre para passarmos para outras partes. Porquê? Se nós formos colocar o amarelo já de seguida em cima, que nós chamamos de maquilhar, aqui assim, marquei a sombra cá em baixo, vou a pontinha cá acima e marco cá em cima. Assim. Se formos maquilhar agora de seguida, o branco vai praticamente desaparecer. Assim fica muito branca. E o que nós normalmente, depois de seco, fazemos é com o amarelo ouro,
Quando estiver seco, depois já podemos fazer com mais força, né? Com mais pressão, agora ainda não porque está fresco, passar ligeiramente por cima do nosso branco. Pronto, agora estou só mesmo para explicar, mas o efeito não é bem assim que fica no final de seco. Pronto, é só passar um bocadinho por cima do nosso branco, para cortar um bocadinho o nosso branco. Nossa parte da nossa luz. Assim. Pronto. O miolo com o verde abacate. Aqui fazemos assim no centro. Pegamos no nosso siena natural e fazemos à roda, sem lavar o pincel, não precisa. E depois, com a terra queimada, com o sépia, quem não tiver tempo pode ir ao marrom, fazemos batidinhas. Assim. Normalmente eu estas batidinhas faço com aquele pincel que é o batedor, o pata de cavalo, um pincel assim, dá mais jeito, mas agora não tenho aqui à mão. Agora aqui com o branco fazemos igual, mas fazemos de maneira a ficar ali aquele verde a ver-se ali um bocadinho. Assim. Vou pôr mais um pouquinho de verde para aí ver-se melhor. Aqui está bom, mas aí no vídeo não se deve ver muito bem. Assim. Pronto. E agora, enquanto está assim tudo em fresco, pegamos um pincel de contorno. E eu vou fazer com o tom que está aqui, que é o nosso terra queimada, consoante a cor que tiverem usado aqui nas batidinhas, é a cor com que puxam estes filetes. Fininho, sempre do miolo para fora, é obrigatório, porque senão o risco vai ficar muito grosso na terminação. Podem diluir um pouquinho, ou com água, pouquinha para não alastrar, ou com o diluente para tecido, que também funciona muito bem. Eu não estou a usar o clareador, mas se for alguém que esteja a começar a pintar, convém usar o clareador, porque o clareador vai fazer com que as tintas se misturem com mais facilidade. Estou só a maquilhar um pouquinho com o amarelo ouro, podia também ser com o ocre ouro, por exemplo, é igual. Vou pôr aqui mais um pouquinho de branco, o branco desapareceu muito. Assim. E assim. Vou aqui umas batidinhas só à volta. Assim. Então, o nosso girassol estaria pronto. O girassol simples, de uma maneira simples. Depois dava para pôr dobras e tudo, mas vamos deixá-lo assim simples. É assim, no meu caso, vê-se o lápis por baixo. Porque eu fui para fazer o vídeo e eu quis que o risco se visse aí em casa. Mas quando estiver a passar com o químico convém ser de preferência um químico já velho, quando formos fazer cores clarinhas. Por causa de não ficar este risco aqui a ver-se em baixo, que eu agora vou disfarçar. Não é? Mas primeiro vou fazer um outro vídeo em que vou explicar a maçã, para ficarem em casa a saber. Pronto, agradeço o tempo. É um dos meus primeiros vídeos, ainda não deve estar assim muito bom, não é? Mas agradeço e inscrevam-se lá no canal, que eu vou gostar de opiniões e de saber o que é que acham de mim, não é? Falo como farto. Mas pronto. Obrigada, sim? Obrigada.